Olha, o Senado aprovou o projeto que proíbe alunos de usarem os celulares e aparelhos eletrônicos portáteis em escolas públicas e particulares. A proibição vale mesmo durante o recreio e também no intervalo das aulas, hein? Pelo texto, os estudantes podem levar os celulares para a escola, mas o uso fica condicionado às atividades pedagógicas autorizadas ou para acessibilidade ou em caso de necessidade médica. A medida vale da educação infantil até o ensino médio. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara e agora vai para a sanção do presidente Lula. Quem chega para analisar esse assunto é o professor Eric Anderson, que é especialista em legislação educacional e inspeção escolar. Boa tarde, Eric. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. A medida já tinha sido aprovada para o estado de São Paulo e agora deve ser ampliada para todo o país. Qual é a sua análise? Bom, nós temos aí uma iniciativa que outrora era projeto de lei, tramitou na Câmara, tramitou agora pelo Senado, e o presidente tem até 15 dias úteis, esse é o prazo constitucional, para ele sancionar ou vetar o projeto. A tendência é que o projeto seja sancionado, e nós temos aí uma resposta aos anseios da sociedade, e também esses anseios estão respaldados por estudos, como, por exemplo, o relatório da OCDE, por meio do PISA, o Programa de Avaliação Internacional dos Estudantes, fez um levantamento no qual 65% dos estudantes de 80 países alegaram que se distraem durante as aulas de matemática e, por isso, acabam se perdendo no aprendizado dos cálculos e dos processos matemáticos porque estão portando um determinado aparelho eletrônico. E aqui no Brasil, o dado foi mais preocupante. Esse número foi de 80%. Comparando aí, por exemplo, com países de primeiro mundo, como o Japão, países desenvolvidos, o índice foi de 18%. Então, você tem 80% dos estudantes brasileiros, né, respondendo que estão se distraindo durante uma aula de matemática. Então, a sociedade, pais, estudantes, educadores, gestores, anseiam, né, muito por medidas que sejam efetivas e consigam aí fazer com que a educação, em que se investe muito recurso público, força de trabalho, para que a educação tenha resultados, frutos positivos, mas se o estudante não estiver atento, ele não vai recepcionar aquele conteúdo, ele não vai absorver aquele conhecimento e não vai ter o seu desenvolvimento integral garantido. Agora, Eric, de qualquer forma, vai assim exigir das escolas uma certa adaptação, seja para fiscalizar se o estudante está respeitando a regra ou não, seja para ter um espaço, como a gente viu agora há pouco na reportagem, para guardar esses aparelhos. Enfim, é um período de adaptação, né? É um período de adaptação que vai exigir, inclusive, algumas medidas normativas infralegais que venham disciplinar melhor essa operacionalização. Como é que a gente pode pensar na operacionalização? Quem é o profissional da escola que vai ficar responsável pelo recolhimento, pela guarda desses equipamentos? E que isso gera, inclusive, uma responsabilidade civil, porque isso pode gerar um dano para o estudante, um dano material para o estudante. Não é? Qual é o papel do professor? Ele é o responsável pela fiscalização ou ele vai ser ele vai ter o papel de entrar na sala de aula e ter assegurado que os estudantes não estarão portando esses elementos, esses equipamentos que vão atrapalhar a concentração? Uma outra coisa muito importante é a escola desenvolver estratégias e espaços de acolhimento para a ideia da abstinência. Por quê? Porque vão existir aí os danos psíquicos e mentais e o próprio projeto de lei, ele já prevê isso em um dos seus 5 artigos, que a escola deva desenvolver estratégias de acolhimento das pessoas, não é? E de recebê-las, acolhê-las e acompanhá-las quando elas apresentarem sintomas, não é? Alguns sintomas sugestivos de danos mentais e psíquicos que são decorrentes do uso imoderado desses aparelhos eletrônicos. Hoje em dia a gente já tem uma palavrinha para traduzir isso, a chamada nomofobia. A nomofobia é a ideia do medo mórbido de você ficar longe do aparelho eletrônico, tá? Então, seria a ideia do no mobile, então, sem o meu telefone, eu tenho medo disso. Isso acaba gerando o quê? Transtorno alimentar, isso acaba gerando depressão, o aumento da ansiedade, em alguns casos até insônia. Então, a escola vai precisar se preparar para operacionalizar, para que essa lei saia do papel e que, na prática, nós tenhamos adolescentes e crianças mais atentos às aulas, mais interativos, mais participativos e com a escola preparada para o efeito reverso disso, dessa abstinência generalizada de aparelho que, com certeza, muitos sinais vão aparecer.
Eric, vou confessar só para você e para quem acompanha o Conexão, viu? Fique entre nós. Eu tenho medo de perder meu celular, porque aqui está o aplicativo do banco, não é verdade? Está aqui os aplicativos de compra, enfim, a gente fica com medo, né, de perder. Isso eu acho que todo mundo tem, não é só estudante. Também acho que tudo que é demais sobra. Então, se a pessoa realmente não sai do celular, fica conectada o dia inteiro, isso é prejudicial para a saúde em todos os aspectos. Mas agora eu vou colocar uma pimentinha nessa conversa aí. Será que proibir realmente é o melhor caminho? Ou talvez, em época de inteligência artificial, em época que está todo mundo se informando pela internet, o ideal seria algumas ferramentas de integração educacional, a gente mudar o jeito de ensinar e não ensinar como a gente ensinava lá atrás, né, há 30, 40 anos. Essa é uma questão extremamente pertinente e que ela lembra que dois aspectos muito importantes. Primeiro, o educar pelo exemplo. Então, é necessário que nós adultos, lembrem-se de que é uma lei que foi discutida, foi proposta, aprovada por adultos, mas que vai atingir diretamente a vida de crianças e adolescentes. Então, tem os seres humanos que estão numa determinada fase da vida, que viveram uma educação no modelo, que estão legislando sobre a vida de crianças e adolescentes que são nativos digitais. Então, nós somos os imigrantes digitais que estamos agora disciplinando a vida de nativos digitais. Então, primeiro, é necessário educar pelo exemplo, no trânsito. Como é que o adulto lida com o aparelho celular quando ele está conduzindo um veículo numa via pública? Se você acessar agora, por exemplo, imagens do Congresso Nacional, você vai ver vários parlamentares, enquanto projetos de lei estão sendo votados, o que é que eles estão fazendo? Eles estão acessando o aparelho, muitas vezes estão nem prestando atenção naquilo que o colega está argumentando, que pode ser uma informação muito importante, que tem a ver com a vida de milhares de brasileiros. Então, educar pelo exemplo, em casa, na família, na hora do jantar, todo mundo recolhe o seu aparelho e ter aquele aspecto da valorização do contato humano, né? da afetividade. E um outro aspecto tem a ver com a imersão da tecnologia no mundo da educação. Eu falei há pouco, quando eu conversei um pouco com a equipe aqui de produção, que esse projeto de lei, a gente tem que entender que ele vai favorecer muito a ideia do planejamento compartilhado. O que é isso? É o professor que vai planejar as sequências didáticas do mês e a turma já vai saber em que dias da semana o celular, o computador, o tablet vão ser usados de maneira pedagógica, de maneira didática, para dinamizar o ensino. Uma coisa muito importante, a inteligência artificial, ela é capaz hoje de personalizar as aprendizagens. O que é que significa isso? O ensino, ele é homogeneizante, a aula é a mesma para 50 estudantes que estão na sala de aula, mas as aprendizagens são heterogêneas, cada estudante aprende de uma forma, tem dificuldades diferentes, e aí eu tenho a inteligência artificial que pode ser utilizada para quê? Para personalizar conteúdos. Então, aquele estudante que tem mais dificuldade em uma determinada disciplina, num determinado tópico daquela disciplina, a inteligência artificial ela consegue captar isso por meio dos processos de avaliação e ela vai gerando para a gente, como acontece, por exemplo, nas plataformas de streaming, né? Então, só que é no sentido que eu mais preciso estudar e em que sequência ela vai gerando para mim. E a gente não pode esquecer também das tecnologias assistivas, né? Que são aquelas tecnologias que são desenvolvidas para as pessoas com as diferentes deficiências, em que eu tenho, por exemplo, aplicativos que conseguem fazer a tradução de texto e de áudio em Libras para aquele estudante que tem deficiência auditiva ou surdez. Então, a tecnologia está aí para ser utilizada de maneira muito construtiva para dinamizar o estudo e tornando essa relação de ensino-aprendizagem com esses nativos digitais, que são as crianças e adolescentes do século XXI, algo mais produtivo, mais proveitoso e mais significativo para a vida delas e para a sociedade do futuro. Daí, tecnologia traz benefícios, mas também é um desafio para a educação e a gente segue olhando tudo isso de perto, porque com educação não se brinca, né? A educação é o futuro do nosso país. Muito obrigada, viu, Eric, pela análise, sempre muito legal te ouvir. Boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço.